Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Todas as quintas-feiras nos reunimos, né? E é a última quinta-feira de fevereiro, é o último estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no finalzinho do capítulo 28, encerrando ali toda essa nossa maratona que começamos lá no capítulo 1 com a ascensão do Senhor Jesus e estamos encerrando aqui agora com a vida de Paulo, com o ministério de Paulo. Mas não fica triste não, a gente vai continuar. A semana que vem nós vamos começar uma nova série em Romanos, uma carta escrita por Paulo, né? Carta aos Romanos, escrita justamente nesse período de trabalho missionário dele, nesse período de trabalho em que ele foi poderosamente usado por Deus para a edificação da igreja cristã ao longo dos anos, né? A gente está finalizando esse pedacinho do capítulo 28 de Atos, falando da vida de Paulo, mas o livro de Atos, ele fala sobre os atos dos apóstolos, né? Então, esse livro todo, ele é um compêndio que traz para a gente uma noção clara de como era a igreja no primeiro século, como que tudo começou. Não tinham placas, não tinha estrutura denominacional, não tinham divisões ainda muito claras de doutrinas. A doutrina apostólica estava sendo formatada. E aí essa doutrina formatada traz o que nós vivemos hoje. E é isso que nós estamos tentando fazer. Quando a gente vai até o texto sagrado, beber direto na fonte, até um dos princípios da reforma, né? Sola Scriptura, né? Quando a gente tenta buscar na palavra de Deus a orientação prática, nós estamos bebendo direto na fonte, para ter a água limpa. Então é isso que nós fazemos. Nós cristãos, especialmente nós os batistas, adotamos a palavra como nossa regra de fé e prática. Então buscamos na palavra a orientação para as nossas vidas. E aqui, no caso específico desse nosso estudo, nós temos profundas orientações, valores, instruções, contextos históricos importantíssimos e também toda a nuance espiritual do texto, que nos edifica e edifica muito. Como que nós aprendemos, por exemplo, com a vida de Pedro, com a vida de Tiago, com a vida dos primeiros cristãos que estavam em comunhão ali? Quanto que nós aprendemos depois com as viagens missionárias de Paulo, com as dificuldades que Paulo viveu? Agora estamos encerrando com a vida de Paulo, mas nós aprendemos com todos esses durante essas semanas e meses que passamos juntos em cima de Atos dos Apóstolos. Se você veio hoje, que faz, olha, eu queria começar tudo de novo, volta lá no começo, aí no Facebook mesmo, você clica na tag Estudo de Atos na Igreja do Coração, que vai abrir para você todos os estudos de Atos, desde o primeiro, aí você começa lá no começo de novo. Mas se você quiser ir no YouTube, tem no YouTube também, @Igreja do Coração, você vai conseguir ir lá e você vai na seção de estudos lá que vai ter o estudo de Atos realizado aqui em nossa igreja. Você pode pegar do primeiro e você vai aprendendo, você vai caminhando, você vai passo a passo até chegar no último, para edificar sua vida, para desfrutar do conhecimento da palavra de Deus. E essa é a nossa intenção como igreja, proporcionar para você esses momentos em que você possa aprender a palavra de Deus, ler direto nela e nós também possamos juntos refletir sobre esses preciosos ensinamentos. Agora, nós estamos no capítulo 28 e nós estamos quase que encerrando ali no versículo 11, quando Paulo chega em Roma, né? Antes, na semana passada e retrasada, Paulo estava a caminho de Roma. Ele viajava em direção a Roma. Ele tinha o interesse de chegar em Roma porque ele havia apelado a César, né? Era plano de Deus que isso acontecesse também. Se ele não fizesse isso, ele estava preso, estava sob a guarda de Festo, estava conversando com o rei Agripa. Traz um testemunho lindo para o rei Agripa de conversão a Jesus ali e explanação do texto sagrado da palavra de Deus para o rei Agripa, que o rei Agripa fica até persuadido, né, constrangido. E aí Paulo, para ele não ser morto pelos judeus, ele apela a César, porque ele era cidadão romano, ele tinha esse direito, então ele é transportado pelos guardas para Roma. E durante esse transporte ocorrem
ocorrem várias tempestades, vários problemas, um naufrágio, eles vão parar numa ilha chamada Ilha de Malta, ali algumas coisas miraculosas acontecem, né? Paulo é mordido por uma serpente, nada acontece, tem um cara chamado Público que recebe ele, que o sogro dele está doente, tá com a diarreia, né? Uma febre muito alta também, a chamada febre de Malta, né? Que hoje em dia nós mais contemporâneos atribuímos aí ao excesso de leite de cabra, né, que gerou essa diarreia e que gerou essa febre. E, no entanto, Paulo foi lá e orou por esse homem foi curado. Então, várias coisas aconteceram no contexto dessa chegada de Paulo até Roma, para que nós pudéssemos chegar agora, nesse momento que nós estamos chegando. Então, Paulo sai ali depois de curar esse sogro de Públio, e aí ele vai voltar para Roma agora, e é onde nós estamos. Atos, capítulo 28, Atos, capítulo 28, versículo 11, a chegada de Paulo a Roma. Passados 3 meses, embarcamos num navio e tinha passado o inverno da ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Polos. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Pateoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então aqui, o texto nos informa que nesta peregrinação, vamos nos recordar, Paulo havia sido preso por acusação dos judeus, acusação semelhante às acusações que foram impingidas sobre o Mestre Jesus. Jesus também tinha sido acusado de ignorar os ensinos de Moisés, de contrariar os ensinos da lei. Paulo foi acusado disso. Paulo é levado preso para responder por isso, mas a autoridade estatal fica em maus lençóis, porque ela tem que agradar politicamente os judeus, como Pilatos ficou em maus lençóis, né? Mas ela também não vê nenhum crime em Paulo, ela não quer ser injusta, porque Paulo, diferente de Jesus, Paulo era cidadão romano, e se você não desse amplo direito de defesa a um cidadão romano, você seria punido também. E aí ele fica ali, Paulo faz esse apelo a César, e Paulo está indo a César. E quando ele chega, olha para você ver, depois de todas as bênçãos que Deus concedeu, existe mais uma outra bênção na vida de Paulo. Ele vai passando na via sacra dele ali, vai num lugar, vai em outro, encontra com irmãos, porque até aqui, nesse ponto, o cristianismo já tinha feito um rastelo de pólvora, né? Muitos já tinham se convertido, estava crescendo o número de seguidores de Jesus, e onde a gente fosse, tinha 1 seguidor, 2 seguidores, 10 seguidores, 100 seguidores de Jesus. E aqui Paulo encontra com esses seguidores. Quando ele chega em Roma, já existem ali o burburinho dos cristãos. Nero vai depois fazer um grande estardalhaço e queimar Roma e vai culpar os cristãos. Mas quando Paulo chega em Roma aqui, ainda sobre a liderança ali, né, sobre o governo de Nero era o César, era esse César dessa época aqui, ele tem o privilégio, ele teve um privilégio. Paulo chegou lá e, como cidadão romano, ele teve o direito de ter uma prisão domiciliar. Colocaram a tornezeleira eletrônica nele lá e deixaram ele ficar em casa, né? Olha para você ver que Deus proveu isso para ele. Porque através dessa prisão domiciliar, ele poderia receber várias pessoas na casa dele e ele podia pregar essas pessoas, ensinar essas pessoas, porque todas as pessoas ali estavam sabendo que Paulo havia chegado. Tanto cristãos quanto não cristãos, né? Então aqui fica um guarda vigiando ele. Brinquei aqui com você, né? Não tinha tornozeleira eletrônica nessa época, mas fica um guarda vigiando ele. E ele pode pagar ali um aluguel de uma casa, e ele faz as suas tendas, e ele trabalha ali com seu artesanato, e ele tem ali também os irmãos que também o ajudam. Aqui nesse momento agora, Paulo, olha para você ver,
Ele foi a Roma, eu disse isso no estudo anterior, ele foi a Roma para quê? Para apelar para César. Só que a agenda de César está lotada. E Paulo fica 2 anos morando nessa casa, pregando diuturnamente para uma peregrinação de pessoas que vai até lá saber o que é que está acontecendo. Olha o propósito de Deus se cumprindo. Olha o propósito de Deus se cumprindo. A gente às vezes fica duvidando do bom propósito de Deus. Às vezes quando a coisa ruim, alguma coisa aparentemente ruim acontece, a gente acha que aquela coisa ruim não vai ter um propósito bom. Deus não vai fazer com que aquele propósito seja bom. Depois, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos de Roma, ele diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que isso sirva para o nosso aprendizado também, que isso sirva para a nossa edificação, para a nossa prática. Aplicação prática da fé de que todas as coisas cooperam, de que, ainda que seja algo que aparentemente seja ruim, Deus converterá a maldição em bênção e Deus usará aquilo para a glória dele. É isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que fazer. Paulo está agora aqui, numa casa, com um guarda vigiando ele, disponível para qualquer um que quiser ouvir a mensagem. E nesse tempo tinha muitos interessados. Capítulo 28, versículo 17, prossigamos na leitura. 3 dias depois, quando Paulo chegou, 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou sendo preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita cristã. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram entre si e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com o seu ouvido e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem nenhum impedimento. Então, o que nós acompanhamos aqui, meus irmãos, agora, é Deus cumprindo o seu bom propósito em relação aos sofrimentos que Paulo havia passado. Lembremos-nos que quando Paulo escreve as suas cartas, ele usa alguns adjetivos falando de si mesmo. Ele diz que ele amava, os grilhões que possibilitavam que ele pregasse. Ele dizia que era prisioneiro no Senhor. Ele dizia que ele era e isso se concretiza agora. O sofrimento de Paulo possibilita que Paulo pregue a palavra. E aí,
3 dias depois que Paulo chega em Roma, que tal Paulo se estabelece em Roma, ele manda chamar quem logo de cara? Os judeus. Sim, ele manda chamar aquele grupo de pessoas que havia lá em Jerusalém, lá na Judéia, tentado matar ele. Lembra que no estudo anterior, 40 judeus fizeram ali um pacto, um voto de não comer nada enquanto não matassem Paulo? Lembra que eles mancomunaram, tentaram mentir contra Paulo? Então agora Paulo, quando ele chega lá, ele manda um recado, olha, manda chamar os judeus. E os judeus vão até ele, e aí ele dá o testemunho de que não fez nada de errado contra a lei de Moisés, de que ele não fez nada de errado contra os costumes judaicos, de que ele, na verdade, quer trazer para aqueles irmãos ali uma clareza em relação à falta de percepção que eles estavam tendo daquilo que os profetas haviam dito antes, porque o profeta Isaías falou que Jesus viria, só que eles não estavam considerando a profecia, eles não estavam entendendo a profecia, e muitos deles não aceitaram a profecia, tanto que mataram Jesus, que crucificaram Jesus. E aí Paulo tem a oportunidade de expor. E aí ele faz isso com maestria, né? Ele anuncia Jesus. Ele fica ali 2 anos anunciando Jesus para aqueles judeus, para aquele povo, né? Porque tanto judeus quanto romanos eram levados a Paulo. A casa de Paulo se tornou uma igreja do Senhor e que tinha pregação, culto toda hora. Pregação constante da palavra de Deus, o tempo inteiro. E as pessoas iam até Paulo. A fama de Paulo se espalhou e ele teve a oportunidade de ficar por 2 anos ali pregando, anunciando o evangelho. Depois disso, o texto aqui não diz, mas a história da igreja traz a ideia de que Paulo ele foi liberto. Não tinha acusação contra ele não tinha crime. E ele faz mais algumas viagens pregando, até que ele é preso, se não me engano, em 67 depois de Cristo. E ele é decapitado. A história da igreja traz essa informação de que Paulo ele é morto também por causa do evangelho. Nero, agora, nesse período que Paulo chega, em 60, 62 depois de Cristo, Nero ainda não tinha pirado como ele pirou. Ele ainda não tinha tido os surtos que ele teve. Na verdade, ele nem quis encontrar com Paulo, ele nem tinha agenda para Paulo, né? Mas depois, em 67... Nero já está pior, Nero já está impiedoso, já está dando vazão a toda a sua perversão e todos os seus desejos sexuais malucos, todos os seus intentos perversos do coração, decapitações, jogando cristãos no Coliseu, fazendo... E aí Nero pega e bota fogo em Roma também para culpar os cristãos. Né? Nero não estava conseguindo lidar com aquele crescimento exponencial dos cristãos e ele simplesmente tenta jogar sobre o cristão a pecha de que eles eram como é hoje, né? Hoje, às vezes, o diabo tenta jogar sobre o cristão a pecha de homofóbico, de racista, disso, daquilo, enquanto que o cristão nada mais é do que aquele que segue Jesus e que quer viver a sua vida como seguidor fiel de Jesus, assim como Paulo viveu aqui. E Paulo, no ano 67, ele é decapitado, ele é preso de novo em Roma, ele tinha sido solto, ele foi solto em 62, fez as suas viagens, e depois ele encerra o seu ministério, ele encerra a sua vida, na verdade, junto com o encerramento do seu ministério também, no ano 67, com uma decapitação. Mas olha para você ver uma coisa muito interessante sobre o propósito de Deus aqui, para este finalzinho de estudo que às vezes nós não captamos, né? Esses judeus não captaram, também como os outros judeus que crucificaram Jesus, o que Paulo estava expondo para eles aqui em relação ao profeta Isaías. Estava anunciando Jesus para eles, que eles entendessem claramente e que a mente deles se voltassem para Jesus. Eles estavam fazendo isso. A nossa mente precisa compreender Jesus. A nossa mente precisa captar a mensagem de Jesus. E como os judeus da época de Jesus, ou mesmo os judeus da época de Paulo, você também pode deixar lacunas incompreendidas. E a compreensão ela é necessária. Não pode ter lacuna. E aqui o papel de Paulo era esclarecer a mente dos judeus daquilo. E ele fez isso em Roma, de forma majestal. Ele pregou ali, e depois ele envia a carta aos Romanos, que é a carta que nós vamos ler, falando de profundidade
teológica, de profundidade bíblica, de profundidade de vida espiritual. Então Paulo aqui, nesse momento, ele está lá anunciando o que o profeta Isaías anunciou também, Jesus, o Messias. Nós não podemos negligenciar essa verdade, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o seu Salvador. É preciso ter essa convicção, é preciso ter essa entrega. Esses homens, alguns desses homens aqui, alguns deles se converteram a Jesus, uma igreja, ela se estabeleceu aqui, mas perdão, boa parte desses não acreditou, não entregou, não se deixou convencer. E se resistiu, coração fechado, não permitiu que Jesus adentrasse ali. Então eu quero fazer um desafio para você. Seja diferente desses. Deixe que Jesus entre em seu coração, deixe que ele permeie o seu coração, deixe que ele guie o seu coração e deixe que ele produza em você uma nova vida. O apóstolo Paulo escreve, não aos romanos, mas aos coríntios. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E se faz mesmo, basta que você deixe que Jesus entre em seu coração, guie a sua vida, conduza a sua vida, se torne um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, alguém que realmente se comprometeu a ponto de dizer que quer Jesus como Salvador, que quer arrepender de seus pecados e caminhar com Ele. Vai deixar de ser pecador? Não, claro que você não vai deixar de ser pecador, porque você em sua vida, você vai cometer muitos erros. Mas agora você conta com aquele que é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar das injustiças. Olha, viver com Jesus é uma opção de vida, é uma opção de cosmovisão, é uma opção de escolha, é uma opção de valores, de critérios, de escolha. E aí com Jesus, ele vai conduzir você a passos verdejantes e a águas tranquilas. O apóstolo Paulo tenta fazer isso. Tenta ensinar e mostrar para as pessoas que é Jesus quem vai conduzi-las, que é Jesus. E ele, de certa forma, tem muito sucesso. Assim como hoje, nós também, quando anunciamos Jesus, de certa forma, temos sucesso quando o Espírito Santo aplica em seu coração tudo isso que nós expomos como pregadores, ou como professores de Bíblia, ou como teólogos, ou como alguém que realmente quer deixar mais claro na sua mente a vontade de Deus expressa em sua palavra. Entregue-se a Jesus, comprometa-se com Jesus. A história de Paulo se encerra. Depois quando ele escreve as cartas dele, ele guarda, ele diz que combateu o bom combate, guarda a sua espada ali para encerrar sua carreira. Mas hoje nós temos a oportunidade de também militar. Nós não estamos com a nossa carreira encerrada. Nós podemos dar prosseguimento naquilo que Deus quer nas nossas vidas, nos comprometendo com Jesus, sermos um instrumento dele na vida de outras pessoas também. Faça esse compromisso. E como Paulo, que você possa combater o bom combate, como Paulo, que você possa se envolver nas demandas que Deus tem para você, na vontade de Deus, vontade que é boa, vontade que é perfeita, vontade que é agradável. Pois bem, meus irmãos, na semana que vem vamos passar para Romanos, né? Romanos apresenta uma mensagem fantástica de salvação, de justiça, de fé, de justificação, de redenção, de expiação, de reconciliação. Romanos foi a carta escrita por Paulo que atingiu o coração de Lutero e que fez com que Lutero pensasse, repensasse e movesse o seu coração em direção a Deus, propondo uma reforma na sua estrutura religiosa para que aquela estrutura voltasse para o texto sagrado. Romanos, meus irmãos, nos oferece o significado de uma vida espiritual, o significado e a compreensão de como as nossas obras espirituais se expressam na prática do dia a dia. Romanos é esse livro fantástico que levou muitas pessoas à conversão, que levou muitas pessoas a uma compreensão melhor. Então, Romanos, para nós, deixa claro muitos conceitos teológicos, doutrinários. Romanos deixa claro para nós graça, justificação. Romanos nos oferece um resumo muito abrangente da condição humana. Romanos nos oferece um presente de clareza em relação à graça de Deus, na providência de Deus em meio à salvação para o seu povo e da motivação nossa para responder a essa graça de Deus. Romanos talvez seja um dos mais importantes livros do Antigo Testamento, cartas do Antigo Testamento.
no aspecto de nos suprir com com a substância poderosa, com um poderoso fundamento de ensinamentos práticos, doutrinários para a nossa vida cristã. Então eu queria desafiar você a fazer um compromisso. Faça esse compromisso, esse é mais um compromisso. Eu não vou perder nenhum dia. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu vou anotar aqui na minha agenda. Não vou perder. Toda quinta-feira, 20 horas, eu estarei online, no Facebook ou no YouTube, para aprender de Romanos, para ouvir do apóstolo Paulo através de Romanos, para entender Romanos. E nós vamos juntos caminhar no estudo bíblico online, a partir da semana que vem, na carta aos Romanos. Se você mora na Grande Belo Horizonte, quero te encorajar a participar conosco na celebração presencial, todo domingo, 18 horas. Venha, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Todo domingo, 6 horas das 18 horas, nós nos reunimos para adorar o Senhor. Cantamos louvores, oramos, congregamos, mantemos comunhão e conexão uns com os outros. Domingo, 18 horas. Às 18h20, para você que está distante, a gente transmite a nossa celebração. Então, 18h20, temos o que a gente chama de refletir online. Para você que está distante, nós vamos transmitir o que acontece aqui no templo ao vivo, acontece ao vivo para você no Facebook ou no YouTube. Basta você se conectar nas redes sociais da Igreja do Coração. Curta as nossas redes sociais, compartilhe, divulgue os nossos vídeos e proporcione essa experiência que você tem a outros também, para que outros também tenham esta mesma experiência. Se você está do outro lado da telinha aí, está distante, quer contribuir com a Igreja do Coração e quer ajudar a gente a ajudar mais pessoas a expandir os nossos horizontes, eu quero te encorajar a entregar o seu dízimo e a sua oferta na conta que está aí na sua tela. Tem aí a forma de contribuição. Transferência online para o CNPJ, a conta da igreja, aí tem tudo direitinho, as informações. E para você que está só ouvindo essa mensagem, não está vendo na tela agora, porque você está ouvindo por algum aplicativo, Castbox ou Spotify, que não tem o vídeo, só tem o áudio, você pode enviar um e-mail para a gente. Se Deus tocar no seu coração para você fazer uma contribuição, você pode enviar um e-mail para a gente, financeiro@igrejadocoração.com, que nós vamos enviar para você um e-mail explicando como você pode fazer a sua contribuição. Todas as quintas, 8 horas. Todo domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical, 9 da manhã. Celebração presencial, 18 horas e 18h20, virtualmente. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por todo esse período que passamos juntos no livro de Romanos e colocando diante de Deus agora, de Atos, e colocando diante de Deus agora o livro de Romanos. Orar também pelo seu compromisso, orar também por você, para que você possa crescer em Cristo e ajudar outras pessoas a também crescer em Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa nossa maratona no livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, nos instruiu, nos possibilitou novas aprendizagens. Glórias ao teu nome por isso. Obrigado porque conseguimos vir até aqui, caminhando junto com a presença do teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes. Agora te peço que nos ilumine mais ainda, de forma sobrenatural e poderosa, no livro de Romanos. Que nós possamos compreender, Pai, a justificação pela fé, a graça, o trabalho do Senhor divino, o nosso encontro de forma amorosa, e que isso fique claro nas nossas mentes e nos nossos corações. Seja com teu servo que está do outro lado da tela agora. Abençoe esta vida, abençoe esta família. Conduza a pastos verdejantes e águas tranquilas. E seja, Deus, o farol que vai brilhar e iluminar esta vida. Em nome de Jesus, nossa gratidão e nossa oração ao Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus seja com você. Até o nosso próximo encontro.